preciso dizer que eu adorei essa proposta, né? Eu sou um grande fã de mistura de gêneros, né? Machado de Assis, HP Lovecraft, dois clássicos, né? Dois monstros gigantescos nas suas respectivas áreas. Primeiro, né? Acho que o Dago vai querer saber também. Conta como que veio a ideia de misturar Machado de Assis com Lovecraft. Foi primeiro, né, imaginar como que Dom Casmurro poderia estar em Lovecraft ou vice-versa? O processo, assim, pelo qual a ideia veio, eu comecei a escrever esse livro tem muitos anos, né? E eu tive que interromper durante alguns anos também por causa de obrigações da vida e tal, e apenas o ano passado eu consegui retomar, estava faltando uns 40% para terminar. Então, assim, muito desse início do processo meio que se perdeu um pouco na memória, assim, em termos de quais teriam sido as motivações, né? A exceção do fato de serem dois autores que eu admiro muito e talvez tenha tido alguma coisa de interesse num ponto de contato entre esse niilismo do Machado, que é uma coisa um pouco mais irônica e até divertida, se dá para dizer assim, e o niilismo do Lovecraft, que é uma coisa mais desesperada e histérica, onde não tem espaço para ironia, porque está todo mundo sempre à beira de enlouquecer, porque acabou de ver alguma coisa horrível, né? Mas são dois autores para quem as conquistas da ciência, da filosofia, da época em que eles viveram, já tinha destronado muitas das certezas filosóficas e religiosas da época em que eles viviam, né? E no caso do Machado, ele lidou com isso mostrando hipocrisia, falta de brios ou falta de comprometimento nos personagens dele, né? E já o Lovecraft mostrava isso de uma maneira um pouco mais próxima da abordagem intelectual. Pessoas que tinham certezas racionais que iam sendo demolidas ao longo que a história prosseguia, né? Alguma coisa nessa alquimia aí me pareceu interessante na época e foi assim que mais ou menos a jornada começou, né? Muito legal. Eu estava comentando com o Elton até que me lembra aquele fenômeno que foi muito popular uns anos atrás, do Orgulho, Preconceito e Zumbis, Razão e Sensibilidade, Monstros Mashup, Marinhos, o mashup, mashup. exato. Agora, o que eu fiquei curioso de saber, além da proposta de pensamento de cada um deles, os estilos são muito diferentes, né, entre os dois. Como é que você fez para juntar os dois no estilo só? A minha ideia era pegar o universo conceitual do Lovecraft e usar em cima do Dom Casmurro do Machado, né? Então a brincadeira foi eu fingir que era o Machado escrevendo. Então o estilo tenta ser pelo menos machadiano, né? Sim. É um pastiche do estilo do Machado de Assis, que eu consegui fazer com maior ou menor sucesso, dependendo do trecho, assim. Eu espero que a resposta do pessoal que for ler, assim, me diga que foi mais positiva do que negativa, né? Mas isso envolveu ler bastante coisa. Durante muito tempo eu fiquei imerso no mundo do Machado de Assis, não só no Dom Casmurro, mas os contos, crônicas, outros romances, para tentar pegar o máximo possível a maneira dele se expressar, né? Então acabou gerando um português que, enfim, só colocando dificuldade para as vendas, né? Porque o estilo do Machado já não é exatamente fácil. Então, mas também uma oportunidade interessante de ver o que o pessoal mais jovem, que talvez não se interessasse de procurar o Machado por conta própria, só pelo Machado, né? E que gosta do gênero de terror, pode de repente ter um incentivo para ter um contato com o português dele, que está, em maior ou menor grau, tá nesse texto, né? Isso é muito bom, que você pegou justamente o terror, que é um gênero que a gente fala muito aqui, né? Que possibilita que você vá para várias direções diferentes. Eu queria saber, Elton, por que o Dom Casmurro, exatamente? Pensando em todas as outras obras do Machado de Assis, eu até imaginaria que o Memórias Póstumas de Brás Cubas é quase um personagem que está morto falando, né? Já te dá aquela vibe do zumbi, por exemplo, do Além-Vida. Por que exatamente o Dom Casmurro? Então, o Dom Casmurro é cerca de, digamos assim, 80% da matéria-prima, né? Mas como essa brincadeira acaba ficando... Ela é realmente viciante, assim, se você começa a ler muito a obra do Machado para fazer essa brincadeira, ocasionalmente você está lendo um conto e você fala, cara, essa frase aqui que ele está falando vai servir perfeitamente para alguma coisa que está acontecendo na minha história, né? Então acabou sendo uma coxa de retalho de trechos também do Memórias Póstumas, contos avulsos, como o Caso da Vara, por exemplo, que tem um trecho específico que sai de um episódio do Caso da Vara, e acabou sendo uma coxa de retalhos que abrange um pouco mais da obra do Machado. Quanto ao Dom Casmurro como esse alicerce, né, essa coisa principal, eu acho que tinha a ver um pouco com o ambiente mental do Bentinho,
que é dado a... O ciúme dele ele é muito fácil de resvalar na paranoia, né? E a paranoia é um lugar muito legal para você estar quando você está lidando com esses temas de terror e de Lovecraft, né? Então, ele estar nesse ambiente mental em que ele passa a não ter certeza das coisas que aconteceram, ou que ele passa a achar a interpretar as coisas que aconteceram de uma forma doentia, né? Isso se prestava muito bem para fazer essa perversão avançar um pouco mais ainda e ir na direção já não desse horror do pessoal individual, mas ir na direção do metafísico e cósmico, né? Então, nessa relação, o triângulo amoroso, o suposto triângulo amoroso do Bentinho com a Capitu e o Escobar, né? No meu livro, ele é meio que adaptado e pervertido, de forma que é a amizade do Bentinho com o Escobar. O Escobar, nesse livro, ele aparece como uma figura que é muito interessada nesses assuntos de ocultismo, a magia negra, e ele começa a fazer experimentos e lidar com coisas que, assim como nas histórias do Lovecraft, seria melhor que as pessoas não mexessem, né, com essas coisas, né? E essa amizade próxima deles acaba tendo essa consequência de acabar destruindo a vida do Bentinho ao longo da história, né? Isso não é nenhum spoiler, porque se você conhece as histórias do Lovecraft, você sabe que elas não costumam acabar bem, assim. Sempre o protagonista descobre alguma verdade sobre o universo, que acaba tendo essas consequências terríveis, né? Sim. Mas teria sido mais ou menos por aí, assim. E assim, só para o nosso público ter uma ideia, A Sombra da Guanabara, ele é a história do Dom Casmurro, basicamente, com esses elementos Lovecraftianos. É isso mesmo. É isso mesmo. Você vai encontrar, os fãs de Machado de Assis vão encontrar referências e trechos levantados textualmente de outras obras também, mas em muito menor quantidade. 80%, 90% é Dom Casmurro. Eu fiquei interessado no aspecto que eu fiz há muito tempo atrás uma adaptação do Helena, do Machado de Assis, que é uma obra do princípio da carreira dele, para novela, televisão. E chegou um momento que o original começa a perder importância, você começa a criar um universo tão diferente do que ele propôs, que você até meio que se desapega do livro. E eu queria saber se isso aconteceu com você também, se chegou um momento em que o livro do Machado de Assis já não tinha tanta importância, você estava criando uma terceira obra. Sim, isso faz bastante sentido. Eu acho que a partir disso também se reflete um pouco no ofício de tradução, que eu sou tradutor, né? Que é um equilíbrio estranho que você tem que atingir entre esse respeito, né, pela obra original, uma certa atitude de veneração, mas ao mesmo tempo saber desrespeitar quando você precisa desrespeitar. Do caso contrário, você não vai conseguir criar nada, né? E eu me sinto um pouco culpado, eu tenho que admitir, por ter feito essa experiência com uma obra que certamente não precisa de adendos, né? Ela já é perfeita e contida em si mesma e diz tudo o que precisa dizer sobre... não é uma obra imortal da literatura à toa, assim, ela fala coisas sobre a condição humana, né? Que não precisam de retoque. E eu tenho eu sou muito tranquilo com o fato de que o livro que eu escrevi é um livro de gênero, é um livro escapista, né? Propositalmente feito para que você se distraia com a história que está sendo contada e que você queira descobrir o que acontece e tudo mais, mas não há pretensões de trazer algum enfoque que poderia, né, completar ou melhorar o que já está lá. Até porque o personagem do Bentinho, ele por si só ele já é um monstro, ele é um monstro horrível, né, de ciúme, de frieza. O modo como ele passa a tratar a esposa depois que ele começa a desconfiar da suposta traição, né, é uma coisa que você olha assim e fica aterrorizado. Então, nada do que eu pudesse trazer em termos de horror cósmico, eu sei que se compararia com aquilo, mas é uma outra experiência, né? Então, à medida que a história ia se desenvolvendo, a história do Dom Casmurro, ela vai cada vez mais se tornando uma espécie de carcaça, né? A partir do qual você vai criando as ramificações para onde a sua história está indo. Então, a partir de um certo ponto, é até interessante você mencionar isso, porque eu espero que a dificuldade do texto no início não desencoraje os leitores, porque ele é muito Dom Casmurro, até mais ou menos o capítulo 14, assim, ainda é muito Dom Casmurro. E a partir do capítulo 14 seguinte, começam a entrar elementos que vão deformando cada vez mais a história, até que de um certo ponto para frente já... É uma outra... Ainda são os mesmos personagens e tudo mais, mas ela vai aí é Lovecraft 100%.